Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. O Pai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que o tempo, aquela dádiva que todos nós recebemos de maneira igual, seja para nós a ferramenta de evolução que precisamos para atingir a verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar o tópico Temor da Morte em O Livro dos Espíritos. E temos aqui, para estudá-lo, o nosso Américo. Olá, querido irmão, querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a rádio ou a emissora da Fraternidade, sejam todos bem-vindos ao Luz na Penumbra. E temos também junto conosco o meu anjo. Não é à toa que o nome dela é Angélica. Eu sou apaixonado por essa garota. Ah, meu Deus. O que eu posso fazer? É cria, né? Ai. Ó, prazer enorme, queridos ouvintes. Não leve a sério o que ele está falando, tá? Ela é uma das filhas que eu escolhi. É filha do coração. Ponto. Isso aí. O senhor não pode ser minha filha, não? Claro que pode. Então pronto, o espírito não tem idade. Exatamente. Não é? Então, vou formular a primeira pergunta para a Angélica. Aí, tá vendo? Ele podia proteger os filhos, né? Não, exatamente isso. É uma proteção dando o trabalho. Pai educa. Pai que educa dá responsabilidade para os filhos. Dá trabalho, né? Exatamente. E ela vai dividir com o Américo a resposta, porque a resposta é longa. Vamos lá. Ora, Vamos lá. Pergunta 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? Os espíritos nos dizem o seguinte: não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistirem em suas crenças de infância, esses temem o fogo eterno que os queimará sem os consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Ok. Essa foi a resposta dos espíritos com relação à pergunta. E nós vamos tentar refletir no seguinte. Infelizmente, na nossa cultura, não há uma educação para a morte. Ou seja, a única certeza que nós temos ao nascer é que vamos morrer um dia. Mas não somos educados nem conduzidos na nossa vida
para esse fim. Ou seja, nós que trabalhamos na área de saúde, nós temos muitos casos que já estão terminais, né? Onde as pessoas ficam num sofrimento atrozes. E as escolhas, as formas, assim, eles não estão preparados para esse tipo de procedimento. Nós não tivemos esse aprendizado. E isso é uma questão cultural. Então, muitas das vezes, o que nos ensinam? Que a morte é uma coisa, um procedimento terrível, que é a pior coisa do mundo, que você vai para o inferno e que o inferno é uma coisa tenebrosa, que você... Aí vem o espiritismo e diz, não, nós temos um umbral também, então a gente vai para o umbral. E o céu, para onde que a gente vai? Ah, não, só vai para o céu quem é anjinho, e anjinho é só quem morre ainda na infância. Gente, vamos estudar para nos esclarecermos e abrir as nossas mentes para esse aprendizado. Porque ele realmente é, como Jesus disse, libertador. Porque quando a gente sabe que a nossa passagem na Terra, a gente encarna num planeta com todas as possibilidades para a evolução, a gente encarna para aprendizado, para reparação, reconstrução e reeducação. Nós estamos aqui para evoluir moralmente, ter o nosso progresso espiritual. É como como adentrar no aprendizado da leitura e escrita. Ele não se dá de forma natural, a gente adquire indo para um processo, né? Tem um processo de aprendizado nisso que a gente recebe nas escolas. Então você vai para a escola e ali você começa a aprender a ler, a escrever e a se expressar através da escrita. Adquire conhecimentos e outras coisas mais. E ele é evolutivo, ou seja, você vai para primeiro a educação infantil, depois a educação fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino pós-superior. É uma escala. Você um dia sai da faculdade. Você um dia sai do curso superior. Por quê? Porque você não vai viver ali para sempre. Ali não é a sua real. Você volta para a sua real. Então, há um processo que nós temos que renovar em todos nós com questão da nossa existência na Terra. Certo? Aí sim, quando a gente aprender a lidar com a vida, não como se ela fosse, eu vou sair daqui, eu vou morrer, vou fazer... Mas num contínuo de aprendizado. Você sai daqui e continua aprendendo. E se você deixou dúvidas ou causou algum dano, você volta para resgatar, para reaprender e para se educar e educar os outros. E olha que nós estamos tendo muitas oportunidades de aprendizado com relação à vida. E a escolha de como a gente pode conduzir a nossa existência e como que nós podemos partir desta existência para depois. Eu vou deixar para o Américo a elucidação de Kardec, né? Porque eu estou vendo ali que a garganta dele está coçando para falar. Eu que sou falador, adoro falar, sabe? Mas eu gosto também de ouvir, porque aqui junto com o João e com a Angélica é maravilhoso, que eu fico aprendendo e anotando tudo aqui. Eu trouxe... Os ouvintes não podem nos ver, mas eu trouxe um monte de papelzinho aqui. Cada coisa que o João fala, que a Angélica fala, eu anoto para poder aprender e usar, né? Para copiar, né? Grande verdade é essa. Então, obrigado pelos esclarecimentos. Mas você é um causídico. Eu trago os causos. Então pronto, sendo um causídico... Agora, o Kardec, na verdade, ele faz na sequência uma diferenciação entre o homem carnal e o homem moral. Achei maravilhoso isso. Por quê? Ele diz que nós temos esse medo da morte porque o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Desejos carnais, materiais. Já o homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões,
diria aqui também, pela mídia que nos diz que nós temos a necessidade disso, a necessidade de um carrão, a necessidade daquela televisão de 1000 polegadas. Lá em casa eu tinha, sabe, essa televisão de 1000 polegadas. Eu tinha que ficar olhando para um lado e para o outro, assim, que a sala é pequenininha. O que eu fiz? Eu peguei essa televisão, deixei lá encostada no canto, comprei uma de 24 polegadas, João. Que maravilha, eu consigo enxergar a tela toda. É uma maravilha. Outra não, eu tinha que ficar olhando para um lado e para o outro. Então, assim, todas as vezes que nós acreditamos nessas necessidades artificiais, a gente fica mais apegado à matéria e aí nós temos dificuldade de nos desprender. Exatamente. Então, são as necessidades artificiais que nós mesmos criamos ou acreditamos que nos fazem nos apegarmos à matéria e aí temos a dificuldade de abandonar essa matéria, já que eu me apeguei tanto. O homem moral, diz ele então, que se coloca acima dessas necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta, já nesse mundo, prazeres que o homem material desconhece. Agora eu vou falar uma palavra que está na moda aqui, que é interdisciplinaridade. Vamos usar a interdisciplinaridade no Espiritismo. Vou trazer bem rápido aqui 2 livros. Estamos no Livro dos Espíritos, mas vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que diz pra gente: a felicidade não é desse mundo. Só que lá ele explica que quando nós colocamos as nossas aspirações, os nossos desejos, não nas coisas materiais, mas sim nas coisas espirituais e morais, nós conseguimos viver essa felicidade ainda nesse mundo, ainda encarnados. Então a felicidade não é desse mundo, mas ela pode ser vivida nesse mundo, desde que eu tenha essa possibilidade de colocar as minhas aspirações, os meus desejos, colocar o meu coração, como Jesus diz, né? Onde está o seu coração é o que você está, o nosso desejo. Se eu colocar esse meu desejo, não na satisfação desses prazeres materiais carnais, mas na satisfação de interesses superiores, morais, espirituais, sem dúvida nenhuma, eu conseguirei ter a felicidade, não a felicidade deste mundo, mas a felicidade do mundo espiritual, que pode sim ser vivida ainda nesse mundo, ainda como espíritos encarnados. Queria trazer também uma questão do céu e inferno, que é um capítulo inteiro, que é o temor da morte, que é o capítulo 2. O pessoal em casa tem que corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é o 2, que fala sobre o temor da morte, mas talvez seja mais adequado para depois do nosso intervalo. Então nós vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É interessante, você falou disso daí, eu me lembro de uma pessoa que já partiu e que dizia assim: eu quero partir com dignidade. 3 semanas depois de desencarnado, ele mandou uma mensagem através de uma médium que nunca tinha ouvido falar dele, numa instituição espírita onde ele era pouco conhecido, somente pela dirigente da casa. E a primeira mensagem que ele mandou, primeira frase: graças a Deus parti com dignidade. E aí nós temos a certeza da persistência da vida da alma. Nós temos certeza de que, por mais que venhamos a sofrer na vida física, será apenas 1 segundo ou 1 milésimo de segundo diante da eternidade. E nós temos a certeza de que somos espíritos imortais. Lógico, vamos ainda cometer muitos erros? Vamos, porque nós não podemos dizer eu não sabia. A nossa responsabilidade de espíritas é muito maior do que a de qualquer outro companheiro ou outro que seja profitente de qualquer credo religioso ou opinião filosófica. Então, temos que lembrar disso.
Um detalhe. Temos um WhatsApp agora. Anotem o número: 98486 76233. Repetindo: 98486 7633. É o nosso WhatsApp daqui da rádio, que quando vocês quiserem formular alguma pergunta, seja para esse grupo de doidos aqui do Luz na Penumbra, seja para as pessoas mais lúcidas e estudiosas de outros programas, então podem ser formuladas as perguntas. Eu pode assim, porque você vai perguntar assim, por que você diz que vocês são meio doidos? Por causa do seguinte, porque a gente aqui faz o programa se divertindo. E palhaço não é muito normal, o negócio é esse. Isso é bom, né, João? Não, o negócio é esse, não adianta, eu não consigo dissociar do fato de que eu tenho duas profissões. A primeira é ser médico e a segunda é ser palhaço. Eu não é palhaço, não, eu sou palhaço, que eu, no máximo, o que eu faço fazer, o pessoal ri do meu ridículo, não do meu humor. Mas então a gente vai se divertindo. E vamos formular para o nosso Américo a última pergunta do estudo de hoje. Algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra? Neles não verão o que chamam lugares comuns, verdades repisadas? E não dirão finalmente que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? João, os espíritos respondem que há sim as pessoas que dirão isso, e que não são poucas. Muitas, porém, procedem como certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curadas sem remédios, continuando sujeitas a apanhar indigestões. Ou seja, são como aquelas pessoas que vão ao médico, o médico fala o que ela tem que fazer e ela não faz e quer ser curada. Ou seja, a pessoa conhece a cura, já foi no especialista, disse o que ela precisa fazer para ser curada e ela simplesmente não se sujeita àquilo ali. Talvez seja até mais adequado nos dias atuais, em que os médicos entendem tanto a importância das mudanças de hábito, em que as pessoas estão tão apegadas a remédio. Talvez seja até mais adequado para a gente contextualizar isso aqui no nosso momento, aquelas pessoas que se indicam as necessidades de mudança, o médico vai lá e fala: meu filho, você não pode ficar sedentário, você tem que caminhar, você não pode comer gordura todo dia, você precisa se alimentar de uma maneira saudável, você precisa tomar sol, e aí o médico vai lá dar uma série de recomendações. A pessoa hoje em dia até toma o remédio, o que mais a pessoa quer é tomar o remédio, mas ela não se sujeita a mudar os seus hábitos para poder fazer aquilo ali. Se você prescreve uma terapia, por exemplo, vá a um terapeuta, consulte um psicólogo, faça uma sessão para você mudar isso. A pessoa não quer. Não. Passa lá. Eu não sou doido? Que é isso, doutor? Que é isso, doutor? Como é que tá isso? Que é isso? Você tá mandando pra médico de maluco? Então, isso. Hein? Então são essas pessoas. É assim que a turma diz. É o que falam. Então é isso que as pessoas falam. Elas acham banais esses conselhos para ser feliz na Terra, assim como elas acham o próprio médico que estudou para isso, é uma pessoa renomada, uma pessoa capaz perante a sociedade. Ainda assim, quando ele fala que ela tem que fazer alguma coisa, muitas das vezes as pessoas não seguem. Então, se as pessoas não seguem nem o médico, que todo mundo sabe que é um profissional adequado para cuidar da saúde, para cuidar daquilo ali, quem dirá quando a gente der alguns conselhos? Então, é necessário que a gente entenda que, se eu for pela maioria, como ele diz aqui, acho que dirão isso, e não são poucas. Se eu for simplesmente por esse ponto, tem gente que fala isso, ou então muita gente fala isso, é óbvio que eu estou indo para um caminho errado, porque não necessariamente a maioria está indo para o lugar certo. Hoje a maioria quer viver só a vida material,
quer viver o momento, ignorar qualquer coisa que seja moral, que seja espiritualidade. Então eu preciso sempre usar o meu bom senso, basear a minha vida em cima de Jesus, do Evangelho de Jesus, em cima das obras de Kardec, e não simplesmente porque tem um monte de gente falando alguma coisa, eu parti para aquela linha de raciocínio. É óbvio que o homem moral, como a gente leu antes, que consegue colocar-se acima dessas necessidades artificiais, é óbvio que ele consegue experimentar a felicidade já nesse mundo. É óbvio que o homem que pratica a caridade, por exemplo, ele não tem tanto esse temor da morte. Por quê? Porque ele sabe que está fazendo a sua parte. Inconscientemente ou conscientemente, de uma forma ou de outra, nós sabemos quando nós estamos ou não fazendo a nossa parte. E a nossa consciência pesa. E a gente consegue perceber, em algum momento, mais consciente ou menos consciente, mas a gente consegue perceber que eu não fazendo a minha parte, não vai ser algo bom que me espera lá na frente. Por isso eu temo tanto a morte. Então, não vamos pela maioria. Não é só porque alguns falam que isso é banalidade, isso é tudo história, religião é banalidade, religiosidade não serve para nada, não, meus irmãos. Vamos estudar seriamente o Evangelho de Jesus, as obras de Kardec, espíritas, e sem dúvida nenhuma nós conseguiremos sair desse lugar comum, desse apego excessivo à matéria, e vamos ter uma vida melhor, ainda nessa vida, ainda encarnados. Angélica, só um minutinho. Eu só quero dizer o seguinte: felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo material. Mas, como Jesus falou, existem várias moradas na casa do Pai. E cada morada dessa é uma existência, ou seja, somos nós. É o nosso interior. Então, nós podemos fazer do nosso interior, do nosso mundo interior, um mundo feliz. Basta a gente assumir a reforma. Ou seja, a mudança de comportamento que nós temos que ter. Mudança nos nossos pensamentos, mudança nos nossos atos e sentimentos. No caso, sentimentos, depois os nossos atos. Essa é a sequência. Pensamentos, sentimentos e atos. A partir do momento que a gente começa a compreender melhor o porquê e o para que nós estamos aqui, a gente, sim, vai poder reconstruir e a nossa felicidade. Podemos encarar a vida como uma passagem de aprendizado, mas dentro de um contínuo. E aí vamos evitar vários enganos, vários atropelos desnecessários que a gente se prende de forma letal, certo? Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante na nossa existência, no que nós estamos fazendo e de quanto nós estamos aproveitando, como diz o João, o nosso tempo. Então, como eu digo, as minhas crianças me dão uma satisfação enorme. E que refletamos sobre isso, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para conquistas espirituais mais amplas, mais profundas e que nos trarão a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui de volta
com o programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui novamente, Marta Batista e eu, juntamente com Jefferson aqui na técnica, para darmos prosseguimento aos comentários sobre o texto desta obra. Nós estamos hoje dando início ao capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que também é uma parábola, uma citação de Jesus, que traz algumas dúvidas e necessita de um certo esclarecimento. Por isso que Kardec colocou aí no livro e vai nos explicar, e nós vamos tentar compreender a explicação de Kardec e conversar com vocês. Para dar início então a esse bate-papo, vou chamar Marta para que ela brilhante aqui o nosso comentário. Boa noite, Marta, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem, graças a Deus. Vamos então colocar a luz acima do alqueire para que a gente possa levar um pouquinho de luz, de conhecimento das informações de Jesus para todos. Muito bem. Esse capítulo que estamos iniciando hoje, o capítulo 24, não coloquei a candeia debaixo do alqueire, vai justamente trabalhar a importância e a necessidade de nós analisarmos e entendermos o que realmente significa, qual é o sentido dessa expressão, não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, e estabelecer então uma relação entre os ensinamentos que contém nessa expressão e o progresso espiritual que nos possibilita o entendimento das verdades eternas. Então, isso parece simples, isso está autoexplicado, mas na realidade existem alguns pontinhos que ficam nebulosos para as pessoas. É evidente que Jesus, quando trouxe os seus ensinamentos, ele teve o cuidado de falar por parábolas para a grande massa e falou de forma mais objetiva para os discípulos, porque eles entendiam, tinham um entendimento maior. Então, é isso que a gente precisa entender. Mas, entendendo que, de acordo com a informação que nos é oferecida na época, é aquilo que nós precisamos apreender. Então, nós não podemos esconder as informações que libertam, que esclarecem, que iluminam as nossas mentes e os corações, porque alegando que o conhecimento tem que ser graduado. Não é assim. A doutrina espírita veio, e ela veio para nós desde o século XIX. Então, a partir desse momento, nós estamos com esse conhecimento que é proporcional ao nosso grau de entendimento. Agora, o que a gente pode é usar palavras diferenciadas e mais acessíveis para aqueles que muitas vezes não têm um conhecimento mais profundo, uma instrução maior. Mas aí é só uma adequação de palavras. Mas a informação, o conhecimento, o conteúdo deve ser passado na íntegra, usando as palavras pertinentes. Agora, a gente pode, de acordo com o grau de instrução dessas pessoas, graduar as palavras, graduar a acessibilidade, né? Muito bem, então vamos ver aqui as citações bíblicas que Kardec escolheu. A primeira citação é em Mateus, capítulo 5, versículo 15, na qual se diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Após, ele nos traz: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto.
nem escondido, que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E ainda uma outra citação, na qual é dito: seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornaram-se surdos. E fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então, nessa citação em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15, nós verificamos aqui os ensinamentos pertinentes a essa questão que fala, como Jesus se comunicou com os discípulos, como ele se comunicou com o povo que ainda não tinha compreensão, porque aquela mensagem estava sendo trazida naquele momento. E como ele apresenta a ideia de que, olha, a verdade não pode ser escondida. Então, eu falei a verdade, eu apresentei a verdade que liberta, porém, eu apresentei de uma maneira que eles compreendessem. E qual foi a maneira que ele encontrou para que a população que não tinha tanto conhecimento do transcendente pudesse compreender a informação e receber essa informação, para que no futuro processasse intelectualmente? Ele apresentou as informações, o conteúdo, através das parábolas. Então, o que a gente deduz? Como eu falei anteriormente, antes de iniciar a leitura das citações, que o que cabe a nós, como divulgadores da doutrina, seja da forma que for, não só por palestra, mas através da evangelização, através da orientação mediúnica, quando a gente trata com os espíritos nas reuniões mediúnicas, enfim, com todos com os quais nós estamos transmitindo a orientação doutrinária, cabe a nós usar um palavreado acessível de acordo com o grau de compreensão. Então, é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Porque muitas vezes a gente tem uma ótima intenção, de não deixar a pessoa ofuscada com tanta luz, mas acaba que a gente está deixando de passar as informações que vão libertar aquele espírito. Agora, mas e se eles não compreenderem? Olha, eu lembro perfeitamente dos meus primeiros anos na doutrina espírita. E lembro também quando eu conheci uma determinada pessoa que coordenava grupos de estudos das obras, da codificação, e na hora, logo que ele apresentou, ele era fidelíssimo a Kardec, eu não consegui entender com profundidade o que ele dizia. Mas eu me lembro que, como eu era muito estudiosa e muito perseverante, um ano depois eu já estava lendo de novo tudo aquilo que eu havia lido e estudado e dizendo assim: agora eu entendi o que isso aqui quer dizer, agora eu entendi o que o Oswaldo queria me dizer. O nome dele era Oswaldo.
Muito bem, então o importante é isso, é que você repasse esse conhecimento, ainda que de uma forma acessível, né, para que você que está começando, iniciando, consiga ter uma leve compreensão, uma pequena abertura de luz, mas que com certeza aquele conhecimento não foi deixado de ser repassado para você. Porque aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois, você vai poder ter aquele insight e dizer, agora eu estou compreendendo o que eu tinha lido e não tinha compreendido muito bem. Mas se o conhecimento não for repassado, ele não está dentro de você. E você nunca vai ter esse insight, esse acordar, esse despertar para a verdade mais profunda. Então, tendo isso como base, vamos então ver o que Kardec nos fala. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Então, nós não podemos esquecer que o Espiritismo veio para levantar o véu de tudo que estava oculto. Então, o Espiritismo chegou para nos revelar tudo que faltava. Ora, se ele veio para revelar, cabe a quem está incumbido da tarefa de divulgar, seja através de que viés for, falar e levar aquela verdade como ela é. Usando como modalizador as palavras diferentes, a forma mais didática, a forma como se fosse uma história. Existem palestrantes que a gente nota, agora nem tanto, mas teve uma época que existiam muitos palestrantes que contavam muitas histórias. E isso é uma forma de você didatizar e tornar aquele conteúdo acessível, compreensível. Agora, o que não pode é você deixar de revelar aquilo que é o objetivo da doutrina espírita, a revelação. E ele segue dizendo, dizer-lhes tudo, recuperando o que eu falei, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Quer dizer, ele não disse, olha, com esses pequenos, infantis, imaturos, intelecto moralmente, vocês não falem a verdade, escondam a luz debaixo do alqueire. Não, ele não disse isso. Ele diz o tempo todo que a luz é para ser colocada em cima, que ela tem que estar ali exposta para iluminar tudo e aquele que entrar conseguir não só vislumbrar a luz, como vislumbrar o ambiente em que ele está caminhando. E ele segue, essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Então, muitas vezes a gente verifica pessoas divulgando a doutrina em aspectos que até nem são pertinentes a ela, aspectos esotéricos, né?
e para que transforme as informações em algo misterioso e mais interessante, quando na realidade não é essa a forma que você deve modalizar o discurso. Você deve modalizar, mas sempre usando a verdade. A parábola de Jesus em momento nenhum escondeu a verdade. Ela apenas modalizou o discurso. Então, precisamos estar atentos, porque se nós, ao invés de modalizarmos o discurso para que ele se torne acessível àqueles que buscam a verdade, se nós o escondermos a verdade, com certeza nós vamos ter que responder por isso. Então, é preciso que a gente entenda direitinho. É claro que são nuances, e essas nuances a gente precisa estudar bastante, mergulhar com profundidade, reiteradamente, para que, de forma perseverante, você acabe encontrando o ponto ideal, né? O ponto de você expor a verdade sem escondê-la, mas modalizando de forma que aquele grupo possa compreender. Agora, se você está diante de um grupo que tem um conhecimento intelectual bom, tem uma instrução razoável, não tem por que você esconder. Agora, mas aí a pessoa se desinteressou, porque a pessoa queria uma coisa mais assim, sabe, diferente, mais mágica. Bom, então essa pessoa não está procurando espiritismo, está procurando uma outra coisa, que lógico, ela tem todo o direito de procurar, só que está no lugar errado, está na porta errada. Então não cabe a nós, né, modalizarmos e escondermos, ao invés de modalizarmos, escondermos o conhecimento, alegando que as pessoas não vão ficar interessadas. Se elas não ficarem interessadas é porque elas não estavam procurando o espiritismo. E aí, tudo bem, cada um segue o seu caminho buscando aquilo que mais lhe convier, né? E ele segue dizendo: aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo. E o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes é pesada, tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu. Eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Ora, se nós somos divulgadores da doutrina espírita, nós somos divulgadores de uma fé raciocinada. E se aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo são espíritas, buscaram o espiritismo, eles buscaram a fé raciocinada. Então, cabe a nós falarmos a verdade, modalizando apenas o discurso, a fim de que eles, cada vez que eles retomarem o estudo, esse estudo tenha uma ressignificação cada vez mais ampla e mais profunda para o estudante. Então, é isso que nós temos que entender. E para nós, que somos aqueles que estão facilitando o estudo naquele momento, não professores, porque somos todos aprendizes, mas estamos como facilitadores naquele momento, nós também estaremos ressignificando cada vez mais e mais profundamente o estudo e o ensino que nós estamos estudando. Então isso é importante, porque ele diz que sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E aí, se você modalizar excessivamente o discurso, tende a distorcer a doutrina, o conteúdo da doutrina. E se você distorcer o conteúdo da doutrina, nós estaremos sem a luz da razão, e a fé, ao invés de engrandecer, ela vai se enfraquecer. E ele segue dizendo: se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando
apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire. Quer dizer, aquela compreensão um pouco mais aprofundada, um pouco mais dilapidada, ela vai se mostrando gradualmente, mas em momento nenhum ela foi escondida. É isso que é importante a gente entender. Mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, os exames proíbem. Mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé que era contrário à observação, à avaliação, ao raciocínio. Então, é importante que a gente observe. Quer dizer, muitas vezes a intenção é a melhor, porém, nós vamos acabar resvalando para esse perigo. Não só diminuir, enfraquecer a fé daquele que está buscando, como até mesmo nos comprometendo para responder no futuro por algo que não era nossa intenção. E ele encerra dizendo, o item 5, não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. O que o homem ainda não pode compreender sobre a Terra, lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda está nevoeiro. Então ele fala sobre esse nosso momento. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos apresenta praticamente tudo que durante séculos, né, foi escondido sob um véu. A doutrina vem, levanta esse véu e nos revela. Agora, existem alguns poucos pontos que não foram, digamos assim, desenvolvidos, foram até apresentados no Livro dos Espíritos, mas não foram desenvolvidos. Esses pontos que não foram desenvolvidos é que são pontos que para nós ainda nos era obscuro, nosso grau de compreensão ainda não é compatível, porque demanda um conhecimento científico que nós ainda não adentramos e que também não será determinante na nossa transformação como espíritos melhores. Porque aquilo que é determinante para que a gente se transforme e saia da condição de homem velho para o homem novo, Jesus apresentou, e o Evangelho foi todo orientado pelo Espírito de Verdade, por Jesus, e foi orientado nesse sentido, não só o Evangelho, como toda a codificação. Muito bem, então, entendendo isso, cabe a nós sempre ter em mente que é importante modalizar o discurso, mas jamais esconder aquilo que a doutrina veio para revelar. Não é mesmo, Tony? Sim, Marta, é exatamente isso. Mas o nosso tempo aqui já está um pouco ultrapassado. Então, nos resta apenas deixar aos nossos amigos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.